Sejam muito bem-vindos a essa oportunidade danada de boa, que é a criação de peixes, um negócio que pode transformar um pedaço aí da sua roça numa fonte de comida fresquinha e, quem sabe, numa renda extra. Criar peixe, que o pessoal chama também de aquicultura ou piscicultura, é um troço que tem crescido bastante, viu? É um jeito bom de produzir proteína sem prejudicar o meio ambiente. Muita gente que tem um cantinho de terra sobrando, mesmo num sítio pequeno, tá descobrindo as vantagens disso. Pode ser um passatempo que dá gosto, um jeito de botar mais sustância na mesa da família, ou até mesmo um negócio para valer. Este guia aqui foi feito para te dar umas dicas claras, bem diretas ao ponto, para te ajudar a começar nessa empreitada. A gente quer que seja fácil de entender e que qualquer um que queira criar uns bichinhos d'água na sua terra consiga fazer. Já pensou que beleza ter um açude ou um tanque bonitão, cheio de peixe sadio, aí mesmo na sua propriedade? Isso não é só para enfeitar não, viu? É um sistema que produz de verdade. Criando peixe, você consegue controlar o ambiente onde eles crescem, garantindo que o peixe seja de primeira e bem saudável. Você vai ter comida fresquinha ali, direto da fonte, e isso hoje em dia é coisa muito importante para muita família. E tem mais, isso pode trazer outras atividades para sua terra, deixando ela mais produtiva e até mais interessante. Não importa se você tem um mundão de terra ou só um pedacinho, tem jeito de criar peixe que se adapta a qualquer tamanho de lugar. Isso aí está ao alcance de muito dono de terra na roça. A gente vai ver todas essas possibilidades, passo a passo. Neste guia, a gente vai falar dos assuntos mais importantes para você começar com o pé direito e se dar bem. Vamos conversar sobre qual o melhor tipo de peixe para criar em pequena escala, como fazer e cuidar do seu tanque do jeito certo, e o que é mais importante sobre a qualidade da água. Também vamos ver direitinho os cuidados do dia a dia com os peixes, como dar a ração certinha para eles. Entender da parte do dinheiro também é fundamental. Então, vamos dar uma olhada nos primeiros gastos, nos custos que podem aparecer e como você pode ganhar uma grana com isso, seja vendendo o peixe direto ou montando um pesque-pague, que o pessoal gosta bastante. Essa caminhada de criar peixe é um aprendizado constante. Tem que ir se ajeitando, mas com o conhecimento certo, pode trazer uma satisfação danada. Começar na criação de peixe pede um bom planejamento e muita dedicação, viu? Mas o retorno pode ser grande. Além da questão do dinheiro, isso ajuda a gente a entender melhor como a natureza funciona e como cuidar dela direitinho, sem estragar. Você vai aprender como é a vida desses bichos d'água, desde quando nascem, e como criar um ambiente equilibrado para eles crescerem fortes e sadios. Este guia completo foi feito para ser seu parceiro nessa jornada, trazendo o que a gente aprendeu com anos de experiência e estudo na criação de peixes. Nosso objetivo é te dar o conhecimento para transformar sua propriedade rural numa criação de peixes de sucesso, ajudando a ter comida na mesa e, quem sabe, uma vida financeira mais tranquila. Então, bora começar essa aventura juntos? Aí, gente, escolher o peixe certo é o pulo do gato para sua criação dar bom. Nem todo peixe se cria bem em tanque, viu? Principalmente nesses tanques menores, de sítio. O peixe bom mesmo tem que ser parrudo, se ajeitar fácil no tanque, crescer rapidinho e ter boa saída, se a ideia for vender. Uma das mais famosas e boas para quem está começando é a tilápia. Tilápia é bicho forte, aguenta cada tipo de água e cresce que é uma beleza. E olha, cria que nem coelho. Se souber lidar, isso é uma mão na roda, porque nunca vai faltar peixinho novo no tanque. Outro peixe bacana que vai bem em quase todo canto do Brasil é o tambaqui. Esse é da nossa terra, se dá bem no calorão e fica grandão, viu? Por isso o pessoal gosta tanto para comer como para pescar num pesque-pague. O tambaqui come de tudo um pouco. Até fruta e semente que cai na água ele traça, o que já ajuda na ração. E a carne? É uma delícia. Mas
Se for criar tambaqui, o tanque tem que ser espaçoso porque o bicho estica e precisa de lugar para nadar e água boa para ficar saudável. Agora, para quem está num lugar mais friozinho ou quer um peixe diferente, tem a carpa tipo a carpa comum, carpa capim ou a prateada. Carpa geralmente é forte e aguenta mais o frio do que tilápia ou tambaqui. A carpa capim, por exemplo, é uma beleza para limpar o mato que cresce no tanque, tipo um tratorzinho natural. Mas atenção, hein? Tem que ver as leis aí da sua região porque algumas carpas podem ser consideradas invasoras. Dá uma boa pesquisada para ver qual peixe pode e qual se encaixa melhor no seu clima e no que o povo aí compra antes de bater o martelo. E para fechar, tem o pacu, outro peixe aqui da América do Sul que é parente do tambaqui e faz sucesso. Pacu também se dá bem em tanque, cresce rápido e é gostoso que só. Ele é bem parecido com o tambaqui, come de um tudo e gosta mais de água quentinha. Na hora de escolher, pensa bem no que você quer, é para comer em casa, vender para os vizinhos ou montar um pesqueiro. Isso muda tudo na escolha. Pesquisar o que cada peixe precisa de temperatura da água, oxigênio, comida. Isso aí garante que você vai pegar um peixe que vai se dar bem no seu tanque, bem cuidadinho. Assim, a criação rende mais e dá mais gosto de fazer. Olha, construir um tanque bom, ou açude como a gente chama muito por aqui, é o pulo do gato para a criação de peixe dar certo. O lugar onde você vai fazer é a primeira grande decisão. Escolha um cantinho aí no seu terreno que segure água naturalmente, sabe? Ou onde seja fácil botar água e ela parar lá. O ideal é que o lugar tenha uma fonte de água confiável, tipo uma nascente, um poço, ou até a água da chuva bem aproveitada, se você souber manejar direitinho. O tipo de terra também é crucial. Terra argilosa, aquele barro bom, é excelente para fazer tanque, porque não deixa a água vazar fácil e segura que é uma beleza. Fuja de lugar com terra muito arenosa ou cheia de pedra, porque aí para vedar o tanque fica complicado e sai caro. O tamanho e a fundura do seu tanque vão depender do tipo e da quantidade de peixe que você quer criar. E claro, do espaço que você tem aí na sua propriedade. Para quem está começando com uma criação pequena, um tanque de uns 200, 300 metros quadrados já está de bom tamanho. Por exemplo, um tanque de 10 por 20 metros, 200 metros quadrados, já dá para tocar legal. A profundidade também é importante. Uma profundidade boa, em média, é por volta de 1,5 metro. É bom ter umas partes mais rasas, tipo com 1 metro, e outras mais fundas, chegando até uns 2 metros. Essa diferença de fundura dá umas áreas com temperatura diferente para os peixes e ajuda a água a circular melhor. E deixa o barranco do tanque com uma caída suave, para a terra não desbarrancar e para ficar mais fácil de chegar perto. Na hora de fazer o tanque, cavar com cuidado é o segredo. Se for fazer o tanque escavado na terra mesmo, aquele barrão que você tira, pode usar para fazer a taipa, as paredes em volta. Essas taipas têm que ser bem socadas, bem compactadas, para não vazar e para ficar firme. É bom tirar toda aquela terra de cima, raiz, resto de planta, do lugar onde vai a taipa, para vedar bem direitinho. Dá para fazer também uma valeta bem no meio da taipa e encher com barro bom, argila mesmo, que ajuda a segurar a água, que é uma beleza. E não esquece de botar um cano ladrão ou um vertedouro para controlar o excesso de água quando chover forte, para o tanque não transbordar e os peixes não irem embora na enxurrada. Agora, se a sua terra não for lá essas coisas para segurar água, ou se você preferir um jeito diferente, pode usar uma lona própria para açude, daquelas de plástico grosso ou borracha, GAP 2is. Sai um pouco mais caro no começo, mas a lona segura a água, que é uma beleza, não importa o tipo de terra. Outra ideia para quem tem menos espaço ou quer um sistema menorzinho é usar aquelas caixas d'água grandonas ou uns tanques que já vêm prontos. Mas aí já é para uma criação menor, mas mais caprichada, sabe? Mais intensiva. Não importa como você vai fazer o tanque, o importante é planejar direitinho, viu? Inclusive pensar em como vai esvaziar o tanque para limpar ou para fazer a despesca,
que é a hora de tirar os peixes. Nessa hora, meu amigo, pedir um conselho para quem já tem experiência em fazer açude, ou para o pessoal da assistência técnica aí da sua região, tipo da Kátia aqui em São Paulo, é uma mão na roda. Pode acreditar. Manter a qualidade da água boa, meu amigo, pode crer que é o ponto mais importante para a criação de peixe dar certo. O peixe vive, respira e come ali naquela água, então como ela está afeta direto na saúde, no crescimento e se o peixe vai para frente ou não. Tem umas coisas importantes que você precisa ficar de olho na água, direto. O tanto de oxigênio que tem nela, o pH, a temperatura e também a amônia, o nitrito e o nitrato. Se faltar oxigênio, vixe, o peixe fica estressado e pode até morrer. É batata. O oxigênio entra na água vindo do ar e também pelas plantas aquáticas ou aquelas alguinhas verdes, sabe? O fitoplâncton. Aparelho para ajudar a oxigenar, tipo aqueles aeradores com pá ou bomba de ar, podem ser uma mão na roda, principalmente se tiver muito peixe junto ou quando o calorão aperta. O tal do pH da água, que mede se ela está ácida ou alcalina, o bom mesmo é manter entre 6,5 e 8,5 para a maioria dos peixes de água doce que a gente cria por aqui. Se o pH sair muito disso, para mais ou para menos, o peixe sente e pode até bater as botas. Tem que medir sempre com aqueles kits facinhos de usar. Se o pH estiver baixo demais, água ácida, aí pode jogar calcário agrícola no tanque para levantar ele. Agora, se estiver muito alto, alcalino, aí o jeito é controlar a sujeira que entra e garantir uma boa troca de água. A temperatura da água é outra coisa que pega, viu? Ela mexe com o jeito que o peixe funciona por dentro, com a fome dele e se ele pega doença fácil. Cada tipo de peixe tem uma temperatura que ele gosta mais. Então escolher um peixe que se dá bem com o clima daqui da nossa região de São Paulo é importante. Se faz um friozinho por aqui, não adianta querer criar peixe de água quentona. Amônia e nitrito são sujeiras tóxicas que vêm do xixi e cocô do peixe, da ração que sobra e de outra matéria orgânica que se decompõe. Se tiver muita amônia e nitrito, pode matar os peixes, viu? É perigoso mesmo. Um filtro biológico que funciona direitinho, que são umas bactérias do bem que ficam no fundo e nas beiradas do tanque, ajuda a transformar a amônia em nitrito e depois num tal de nitrato, que já não faz tanto mal. A natureza é sábia, né? Gap 2is. Trocar uma parte da água de vez em quando, não dar comida demais e não botar peixe demais no tanque é o segredo para manter essa amônia e nitrito baixinhos. O nitrato faz menos mal, mas tem que ficar de olho também, porque se subir demais, aí dá ruim. Trocar a água ajuda a baixar o nitrato. Tratar a água, na verdade, é cuidar dessas coisas antes que o problema apareça. É ser esperto. Além de mexer no oxigênio e no pH, controlar a sujeira orgânica que entra no tanque é muito importante. Isso quer dizer tirar a ração que sobra, se der, e cuidar das plantas aquáticas para não virar matagal. Água limpinha, transparente, nem sempre é a melhor para criar peixe. Aquele tom meio esverdeado do fitoplâncton muitas vezes é bom, porque é o começo da comida toda ali e ainda produz oxigênio. É o famoso caldo verde do bem. Mas se ficar verde demais, com muita alga, aí de noite pode faltar oxigênio e complicar a vida dos peixes. Ficar de olho no seu tanque e no jeito dos peixes todo dia, junto com as medições da água que a gente falou, vai te ajudar a entender como o seu tanque funciona, o ecossistema dele. E aí, se pintar algum problema, você já corrige rapidinho, garantindo um lugar saudável para sua criação aquática. O trato diário e a ração certa são chave para garantir que seu peixe cresça forte e saudável. Uma das primeiras coisas do dia é ficar de olho. Dá uma espiada nos seus peixes, principalmente na hora da boia. Eles estão espertos? Estão comendo com vontade? Mudança no jeito deles, tipo o peixe mais parado, morgado, buscando ar lá em cima na água, ou sem querer comer, pode ser o primeiro toque de que tem problema, tipo água que não tá legal, ou alguma doença querendo pegar.
Ficar de olho sempre ajuda a pegar o problema no começo e dar um jeito antes que o bicho pegue. Também, confere o nível da água do tanque, a cor e se tem algum cheiro esquisito. Manter um caderninho anotando o que você vê, quanto de ração deu e os testes da água quebra um galhão. Alimentar seus peixes do jeito certo é o segredo para o crescimento deles e para a saúde de todo o sistema do tanque. Use uma ração comercial boa, daquelas certas para a espécie e para a idade do seu peixe. A ração geralmente vem em bolinha, tipo pellet, e é feita para dar tudo o que o peixe precisa, bem balanceado. A quantia de comida vai depender da espécie do peixe, do tamanho deles, da temperatura da água e de quantos peixes tem lá apertado. No geral, alimente seus peixes 1 ou 2 vezes por dia, dando só o tanto que eles conseguem rapar do prato em uns 5 a 10 minutos. Dar comida demais é um erro comum que só dá prejuízo e suja a água. Aí já viu, né? Falta oxigênio e sobe a amônia, que é um veneno para os peixes. A frequência e a quantia de ração devem ser ajustadas conforme a temperatura da água. Peixe tem sangue frio, né? Então o corpo deles trabalha mais devagar na água fria. Aí eles comem menos. Na friaca mesmo, tem espécie que até para de comer. Já na água mais quentinha, o corpo deles acelera e eles precisam de mais rango para crescer. Guarde sempre a ração do peixe num lugar fresco e seco para ela não estragar e manter a qualidade, viu? Gap 2is. Usar um bambolê de alimentação, daqueles que flutuam, sabe? Ajuda a concentrar a ração num canto só. Assim fica mais fácil de ver se eles estão comendo bem e evita que a ração saia boiando por aí e estrague no fundo sem ninguém beliscar. Além da comida, tem outros cuidados de rotina, tipo controlar as plantas aquáticas. Algumas plantas são boas, mas mato demais pode roubar o oxigênio de noite e atrapalhar na hora de pescar. Tirar com a mão ou usar peixe que come planta, tipo a carpa capim onde for permitido pela lei, pode ajudar. De vez em quando, pode ser que você precise trocar uma parte da água, principalmente se os testes mostrarem muito nitrato ou outras sujeiras. Garantir que as telas de entrada e saída de água estão limpinhas, sem entupimento, também é importante para a água correr direito, e evitar que os peixes fujam ou que bicho de fora entre para fazer um estrago. Essa atenção diária nesses detalhes faz uma diferença danada para sua criação de peixes bombar. Entender a parte do dinheiro da piscicultura é o mais importante antes de começar. O investimento para começar pode mudar bastante, depende do tamanho que você quer fazer e, sabe como é, do que você já tem aí na sua terra. Os custos mais pesados são para fazer o tanque ou dar uma ajeitada nele, o que pode sair caro se precisar mexer muita terra ou colocar lona. Comprar os primeiros peixes, os alevinos ou juvenis, é outra despesa que vem logo de cara. Você também vai precisar separar uma grana para rede, balde, balança, kit para testar a água e quem sabe até um aerador. Se não tiver água fácil aí, tem que pensar no custo de furar um poço ou montar um sistema para bombear água. Os gastos do dia a dia giram mais em torno da ração dos peixes, que, para ser sincero, pode ser o maior gasto de todos na piscicultura, muitas vezes levando de 50% a 70% do custo total para produzir. Outras despesas que sempre voltam são a conta de luz das bombas ou aeradores, algum remédio ou produto para tratar a água, gasolina para o transporte, se for vender o peixe fora, e mão de obra, se contratar alguém. É muito importante fazer um orçamento bem detalhado, anotando tudo o que pode gastar no começo e depois, mês a mês. Manter as contas em dia desde o primeiro momento vai te ajudar a controlar os gastos, entender quanto custa para produzir seu peixe e tomar decisões mais espertas para o seu negócio crescer. Gap 2is. A chance de ter lucro depende de um monte de coisa, como o seu jeito de trabalhar, o preço no mercado e, claro, o jeito que você vai vender seu peixe.
Vender o peixe direto para o consumidor, nas feiras da cidade ou para restaurante, pode dar um bom dinheiro, ainda mais se você mostrar que o peixe é fresquinho e de boa qualidade, criado ali mesmo na região. O preço que você consegue pegar varia conforme a espécie do peixe, o tamanho e a procura aí na sua área. É bom dar uma pesquisada nos preços do mercado aí onde você mora antes de começar. Lembre que leva um tempo para o peixe crescer até o ponto de vender. Para tilápia, pode ser de 6 a 9 meses. Já para peixes maiores como o tambaqui, pode demorar mais. Esse tempo de engorda quer dizer que você não vai ver o dinheiro entrando logo de cara. Outro jeito de ganhar dinheiro que o pessoal gosta muito, principalmente quem tem um sítio com acesso fácil e um lugar agradável, é o famoso pesque pague. Aí, o cliente paga uma taxa para pescar no seu tanque e geralmente paga pelo peixe que pegar, quase sempre por quilo. Esse modelo pode dar um lucro bom porque junta o lazer com o peixe, e você pode cobrar um pouco mais por isso. Mas também exige cuidar da entrada do pessoal, ter banheiro, um lugar com sombra, quem sabe uma lanchonetezinha, e garantir que a pescaria seja boa, com os tanques cheios de peixe. Qualquer que seja o jeito que você escolher, planejar direitinho, controlar os gastos e entender o seu mercado são o segredo para sua criação de peixes dar lucro. Entender como o peixe que você escolheu se reproduz é o pulo do gato para quem quer ter uma criação que se sustenta sozinha ou quer produzir os próprios alevinos. A maioria dos peixes de clima quente, tipo tilápia e tambaqui, gosta de namorar nos meses mais quentes, quando a água está mais quentinha e tem mais fartura de comida, sabe? Para tilápia, a cruza pode acontecer o ano todo se o lugar for sempre quente, mas o forte mesmo é quando a água passa dos 22, 25 graus Celsius. Elas são do tipo que guarda os ovos na boca, ou seja, a fêmea carrega os ovos já fertilizados e os filhotinhos na boca para proteger. Falando sério, um comportamento muito curioso de se ver. O tempo que leva para uma fêmea amadurecer e começar a botar ovo varia conforme a espécie e as condições do lugar, principalmente a temperatura e se tem comida boa e à vontade. A tilápia, por exemplo, amadurece rapidinho, às vezes em coisa de 3 a 6 meses, ainda mais se tudo estiver nos conformes. Espécies maiores, como o tambaqui, demoram mais, muitas vezes de 2 a 3 anos, para chegar na idade de reproduzir. Conhecer esses tempos é importante para planejar a sua criação de filhotes. Se a sua ideia é fazer seus peixes cruzarem, você vai precisar escolher uns reprodutores sadios, já maduros. Esses são os pais e mães escolhidos a dedo pelas boas qualidades genéticas. A proporção ideal de machos para fêmeas para ter sucesso na reprodução também depende da espécie. Para tilápia, o que se costuma recomendar é um macho para cada 3 a 5 fêmeas, num tanque separado só para isso ou num APA, que é tipo um cercado de rede dentro d'água. Essa proporção ajuda a garantir que todas as fêmeas sejam fertilizadas sem aquela brigaçada toda por ter muito macho junto. Para outras espécies, as contas podem ser diferentes. É importante preparar um ambiente bom para a desova. Alguns peixes precisam de um fundo específico, tipo areia ou plantas aquáticas, para colocar os ovos. Para os peixes que desovam no tanque, garantir água de boa qualidade e o mínimo de perturbação na época da desova é crucial para o sucesso. Assim que a desova acontece, os ovos vão eclodir e os peixinhos minúsculos, as larvinhas, vão aparecer. O tempo da desova até aparecerem as larvinhas nadando livres pode variar de alguns dias até umas 2 semanas, dependendo da espécie do peixe e da temperatura da água. Essas larvinhas são muito sensíveis e precisam de cuidado especial, muitas vezes de uma comida bem fininha e rica em proteína. Muitos criadores separam os reprodutores depois da desova, ou então coletam os ovos ou as larvinhas e criam eles em tanques berçário protegidos ou até em caixas d'água para aumentar a chance de vingarem. Gap 2 es.
Saber lidar bem com a reprodução pode diminuir sua dependência de comprar alevinos. E quem sabe, ainda te render uma graninha extra se você vender os peixinhos que sobrarem. Olha, na hora de botar os primeiros peixes no seu tanque, o senhor ou a senhora tem umas quantas opções. Pode pegar os alevino pititico, uns peixes mais moço, já maiorzinho, ou os reprodutor já graúdo, que são os peixes para tirar cria. A melhor escolha, pensando bem, vai depender do que o senhor quer, do tanto de dinheiro que tem para gastar e da prática que já leva com isso. Para quem está começando agora e quer criar peixe para comer em casa ou para vender na feira, o mais comum e que sai mais em conta é começar com os alevino ou os peixinho mais novo. Os alevinos são os peixinho bem novinho, coisa de 1 centímetro só, que já passaram daquela fase de larva, que é mais chatinha de cuidar. Geralmente, cada um deles custa menos do que os peixes maior. Se o senhor comprar os alevino, vai criar o peixe desde pequeno, acompanhando o crescimento deles de perto, controlando a ração e como tá a água do tanque. Mas eles são mais fraquinho que os peixes grandes e tem que ter um cuidado danado no manejo e manter a água do tanque limpinha desde o comecinho. Na hora de comprar os alevino, é batata, tem que ser de um lugar de confiança, um criadouro bom ou um fornecedor que seja gente séria. Alevino sadio tem que estar esperto, nadando para lá e para cá, sem nenhuma marca de doença ou defeito que dê para ver, e tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Pergunta para o vendedor da qualidade da genética dos peixes dele e se ele tem algum certificado de sanidade, algum papel que prove que os peixes tão bom. Para levar os alevino para casa também precisa de cuidado para eles não se estressarem muito no caminho. Outra ideia é comprar uns peixes já mais crescidinho, os juvenis. Esses peixes já estão meio caminho andado no crescimento, talvez com uns meses de vida, e aguentam mais o tranco do que os alevino. Isso pode diminuir o tempo que leva para o peixe chegar no ponto de vender. Ou seja, o senhor pode tirar o peixe do tanque mais cedo. Só que esses peixes maiorzinhos vão custar mais caro cada um. Essa pode ser uma boa se o senhor quer diminuir os perigos da criação no começo. Ou se tiver um pesque-pague e quer ter peixe bom de fisgar mais rápido para a freguesia. De novo, de onde vêm esses peixes e a saúde deles é o mais importante para não trazer doença ou problema para o seu tanque. Comprar peixe reprodutor já adulto é mais para quem está pensando em tirar cria dos próprios peixes para ter os seus alevinos. Os reprodutores são peixes adultos escolhidos a dedo porque são bons para dar cria, sabe? Daqueles que dão filhote forte. Isso aí já é um negócio mais especializado. Precisa entender bem de como o peixe se reproduz e como tocar um criadouro. Apesar de que assim o sítio do senhor não vai mais precisar comprar alevino de fora, dá um trabalhão danado. Gap 2. Não importa o tamanho do peixe que o senhor comprar, tem que acostumar ele devagarinho com a temperatura e a água do seu tanque antes de soltar. Para fazer isso, vai misturando aos poucos a água do tanque com a água que eles vieram, por uma meia hora, 1 hora mais ou menos, para eles não estranharem e não se estressarem. Olha, começar uma criação de peixe aí na sua roça tem um bocado de vantagem, viu? Primeiro de tudo, é peixe fresco e sadio na mesa da família, né? Já ajuda a garantir o rango. Depois, pode virar uma graninha extra, vendendo o peixe direto para o povo, ou até montando um pesque-pague, quem sabe? A criação de peixe também ajuda a variar as coisas na roça, fazendo o sítio render mais. E para o meio ambiente, um tanque bem cuidado ajuda a ter mais bicho e planta por perto e até a segurar a água da chuva. E vou te falar, o serviço em si dá um prazer danado, é um jeito de estar perto da natureza e, falando sério, dá um orgulho ver aqueles alevinos virando peixão bonito. Mas nem tudo são flores. É bom ficar esperto com as dificuldades que podem aparecer. Para começar, gastar para fazer o tanque e comprar as tralhas pode pesar no bolso. Criar peixe dá um certo trabalho e tem que estar sempre de olho. Não é largar lá e esquecer, não. Cuidar da água é o principal e pode ser meio complicado. Tem que medir e ajeitar as coisas toda hora. Os peixes pegam doença fácil
E ainda tem os bichos que gostam de um peixinho de graça, tipo passarinho, lontra e até cobra. Aí o prejuízo é certo. O preço do peixe no mercado sobe e desce, o que mexe com o lucro. E achar ração boa e barata, principalmente se o sítio for mais afastado, às vezes é um sufoco. Então, tem que se planejar direitinho e pesquisar bem para não dar com os burros na água. Para dar o pontapé inicial na sua criação, o negócio é pesquisar e planejar tudo nos mínimos detalhes. Descubra qual tipo de peixe se dá melhor com o clima da sua região, com o seu terreno e com o que você quer fazer. Faz umas continhas básicas, tipo um plano de negócio simples, mesmo que seja para começar pequeno. Anota lá o que vai gastar, o trabalho que vai dar e quanto acha que pode ganhar. Veja se precisa de alguma licença da prefeitura ou de outro órgão aí na sua área para criar peixe ou usar a água. Se der, vai visitar quem já cria peixe. Troca uma ideia com os criadores mais cascudos. O pessoal da assistência técnica agrícola, tipo o pessoal da CAT aqui em São Paulo, ou até da Embrapa, pode dar uma força danada, com dica boa, ajuda técnica e até uns cursos para você começar com o pé direito. Gap 2S. Para botar a mão na massa mesmo, a primeira coisa é escolher um lugar bom para o seu tanque. Se for fazer tanque de terra, é bom mandar analisar o solo. Desenha o tanque com cuidado, pensando no tamanho, na fundura, por onde a água entra e por onde sai. Quando o tanque estiver pronto, capricha para a água ficar boa antes de soltar os peixes. Comece pequeno, viu? É mais fácil para aprender e cuidar de uma criação menor no começo. Depois, quando pegar o jeito e a confiança, aí você aumenta. Lembre-se que criar peixe exige paciência, porque eles demoram para crescer, não é da noite para o dia. Mas com dedicação e aprendendo sempre, sua criação de peixe aí na roça pode virar um sucesso e te dar muita alegria por muitos anos.